Olá, bom dia, Bom bem-vindos à dia. nossa live de todo domingo. Eu queria começar agradecendo as pessoas que têm interagido, mandando comentários durante a semana, que a gente vai tirando dúvidas, né? E essa é uma live semanal, onde a gente passa o nosso conhecimento para você que é tímido, deixar de ser tímido, se tornar uma pessoa confiante, comunicativa, atraente, enfim, uma versão melhor do que você é. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Aldino. E eu sou a Michele Benassi, e a gente trabalha diariamente ajudando pessoas a vencerem todas as barreiras da timidez, né, Marco? E hoje a gente tem um assunto para lá de especial. Mas primeiro, você que conhece alguém que é tímido, tímida, que isso é um problema e que quer superar essa barreira da timidez, mas não consegue, envia aí, tem um aviãozinho, envia para essas pessoas virem assistir, que olha, o conteúdo hoje está muito interessante. Muito legal, e já ajuda mesmo, manda para aquela pessoa que você, lembrei, manda lá, o aviãozinho. Hoje a gente vai discorrer sobre o tema, como eu seria se eu perdesse a timidez? Como eu seria sem a timidez, Marco? Como eu seria? Eu sei. Eu imagino. Eu sei como eu sou agora que eu não sou tímido, mais tímido. Mas como você seria? Então a gente vai discorrer sobre várias qualidades, características que você vai adquirir você deixando de ser tímido. Você deve estar curioso, né? Para saber como é que você seria essa versão. É bom que você já comece a imaginar como é que vai ser a tua vida daqui para frente. Vamos começar então? Eu posso dar um exemplinho aqui rápido? Pode, claro. Como eu seria sem a timidez? Seria igual a mim. Por quê? Porque eu nunca fui tímida. Viu? Eu nunca fui envergonhada. Eu já me vi em situações embaraçosas, situações que, de repente, eu não queria me expor, mas nunca fui tímida e nem envergonhada. Então você é uma pessoa reservada. Sim, em alguns momentos eu não sou tão reservada, mas em algumas situações eu sou. Sabe assim? Algumas áreas da minha vida eu sou bem reservada. Então, assim, quando a gente fala sobre a timidez que atrapalha, né, o nosso relacionamento, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu percebi que a timidez era ruim na minha vida, porque é o seguinte, eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Por quê? Porque com os meus amigos eu era super extrovertido. Engraçado, né? Mas na hora que eu precisava... Você não era tímido com os seus amigos? Não, eu não era tímido com os meus amigos. Mas na hora que eu precisava tomar uma decisão na frente de um público, né? E eu sempre tive esse relacionamento com o público através da música, antes do teatro, eu congelava, não mostrava o que realmente era aquele cara que era legal, e eu perdi oportunidades. Eu vou contar uma história para vocês que eu lembrei essa semana, impressionante, porque essa semana foi uma semana muito legal. A gente teve feedback de 3 alunos, tá, que estão fazendo teatro há pouco tempo. Um deles é um professor que procurou a mentoria de teatro, né, nas aulas de teatro, para melhorar o relacionamento com os alunos. Por quê? Porque ele sentia que ele queria passar mais coisas e essa comunicação não rolava. Se relacionar melhor, enfim, que isso mudou muito já o trabalho dele. E ele também relatou que com os amigos... Também dessa semana foi uma semana muito especial de feedback, muito bacana, então me fez lembrar de muita coisa também, né, de coisas que eu passei. E uma situação que eu passei, gente, eu não vou falar nomes aqui, eu tinha acabado de deixar, né, a minha banda Strix, a banda tinha separado, os integrantes tinham voltado para Floripa e eu já estava com teatro e fiquei no Rio de Janeiro. Eu estava no processo de descoberta, né, dessa descoberta, perdendo a timidez e tal, e a gente sabe que não é mágica, eu já falei sobre isso, não é mágica, não estou aqui vendendo sonhos, não estou falando sobre uma transformação assim, é um processo, e eu estava nesse processo de descoberta, né, de um novo marco. Eu lembro que nessa época que eu fiz o meu primeiro show solo, como artista solo.
E um amigo meu, que é um amigo que ele tem ele é um cara do meio, né, meio artístico, e ele foi e falou pro diretor da Warner Music, né, na época, que tinha assistido um show muito legal, de um cara muito maneiro, né, e que eu sempre tive no palco uma relação com o palco muito mais de coragem do que eu estava começando a despertar essa coisa da coragem no palco. E eu tinha ali liberado, tinha uma atitude muito mais extrovertida no palco, mais power, né? Que esse cara amor, falou assim, cara... Ou seja, uma atitude de não tímido. De não tímido, eu já estava testando esses... Daquele artista, Isso, né? Eu já estava testando essa nova versão do Marco no palco. E aí ele me indicou. Aí esse diretor da Warner marcou uma reunião comigo, eu lembro que foi no shopping da Gávea. A gente ia tomar um café. Cara, eu cheguei, né, o cara estava sentado já, estava me esperando. Aí eu pedi um café, sentei assim, né, na minha... E ele começou a conversar comigo, eu falando sobre o meu trabalho. E aí a gente terminou a reunião, ele comentou com o meu amigo, depois que tinha indicado o seguinte, cara, pelo que você descreveu do cara no palco, eu achei que eu estava esperando um cara que fosse chegar, botar o pé na mesa, e aí, qual é o assunto, o que nós vamos conversar, o que vai rolar. Ele esperava uma atitude que eu ainda não tinha processado na minha vida no particular. Então eu cheguei muito na minha, falei pouco, e isso fez com que ele achasse que ele não era o artista que, por exemplo, ele estava procurando. Ele queria aquele que estava no palco, naquele relacionamento ali. Sim. Isso é só um dos motivos que eu dei, não vamos chegar aqui no que aconteceu depois. Ou seja, você chegou como o Marco tímido. Tímido, que ainda estava naquele processo. Artista do palco. Sim, e né? aquela coisa, porra, o diretor da Warner me esperando para tomar um café. E isso que começou a me incomodar muito na minha vida, cara. Eu falei, cara, é muito ruim ser assim. Por que eu não sou o tempo todo, né? Aí aquela coisa que a gente trabalha, dos personagens que você precisa vestir, não que eu tivesse que vestir uma coisa que eu não sou, mas aquela coisa que precisa, aquele Marco sair da zona de conforto e ter ali um relacionamento, e aí, vamos conversar, que legal, né? Que o Bruno falou do meu show para você, né? E aí, vamos fechar o quê? O que você quer saber? Você quer assistir o show? Eu faço um ensaio para você. Eu precisava dessa comunicação que o cara ficasse... Isso que eu falo que é atraente. Um cara empoderado, né? Um cara empoderado. Porque seguro o teatro... de si, né? Porque, gente, confiante. O teatro empodera. O teatro empodera. Sim. Tem que colocar isso na sua cabeça. Quando você vai fazer uma aula de teatro, o teatro empodera. Totalmente. Então, com que você vai usar isso com integridade é que vai fazer com que a nova versão aí desperte. Então, eu só contei uma história para a gente começar aqui a pensar o que a Michelle vai citar, algumas coisas que... Qual é o contrário de tímido? Qual é o contrário, a atitude contrária que eu devia ter exposto ali nessa reunião, por exemplo? Outra coisa também que me chamou a atenção essa semana é que um amigo meu, né, para quem quiser assistir, está lá no YouTube, está aqui no YouTube também, um documentário chamado Bolachas. Bolachas. Esse documentário, eu faço parte desse documentário, que é a história da música catarinense nos anos 80, e eu fiz parte desse movimento, muito bem representado através da banda Strix, que foi a única banda que estourou nacionalmente, enfim, aqui de Santa Catarina. Então, assim, tem uma parte desse documentário que aparece uma entrevista minha, eu com 19 anos. E, cara, assim, eu falei o que tinha que falar, né? Mas é muito engraçado. Fora o mullet dos anos 80 ali, do visual, tem uma parte da entrevista que eu falo até legal. Mas aí, hoje, muito mais consciente, né, disso, eu olhei assim e vi, cara, eu não era assim com os meus amigos. Eu estava ali, se eu tivesse falado com esse entrevistador, muito mais atraente, mais do que eu era mesmo no dia a dia, o que eu era dentro da banda, teria sido uma entrevista muito mais divertida. E eu estava ali, eu fiz o que tinha que fazer. Eu não fui além, eu não fui sensacional. Né? Então, mais uma coisa que eu olhei assim, falei, cara, como é legal a gente olhar hoje e ver, dá para pegar até uma entrevista, né? Essa entrevista dos anos 80, e botar no lado da entrevista que eu dei pro Léo Coelho, no início do ano. Cara, a diferença, né, de comunicação
como é legal a gente despertar, né, sim, se empoderar sim. na comunicação. Muito. Mas vamos começar o nosso assunto aí. E a gente já começou, porque essas histórias aí são interessantíssimas. Não, vamos começar o nosso... a gente correr aqui o que eu separei. Sabe o que eu separei, Marco? Palavras. Eu e o Marco, essa semana, a gente começou a estudar o que seria o contrário de tímido, né? Sim. Palavras que são o antônimo, o contrário de tímido. E logo o que você vai se tornar se você deixar de ser tímido. E aí, né? Apareceu aqui algumas palavras muito interessantes nessas nossas pesquisas. Então, vamos lá, vamos ver. Eu acho que a gente vai surpreender muitas pessoas com as palavras que a gente pesquisou e apareceram. Então, vamos lá. A primeira delas, atrevido, audacioso, audaz, corajoso, despachado, destemido, destímido. Contrário de um tímido é um destímido. Eu nem conhecia essa palavra, hein? Eu já tinha ouvido falar, mas assim, nunca tinha ido a fundo, né? Impávido, intrépido. Olha. Então, essas palavras que a gente, pesquisando, chegou até. E eu, Marco, anotei aqui o significado de todas elas. Vamos discorrer sobre cada uma aqui. É legal você prestar atenção, porque essas vão ser as características que você vai ter. Tá? Então, se prepare. Anota para depois você mesmo se analisar. Sim. Agora, o contrário de tímido, muita gente... Bota aqui, põe aqui no comentário qual é o contrário de tímido. Qual é o contrário de tímido? A gente tinha que ter pedido antes, né? Porque aí agora a gente já falou, mas vai que eles não lembram. A vida como ela é. Vamos lá. Qual é o contrário de tímido, gente? Para você que está aí. Antes de qualquer coisa. Enquanto não tiver aqui uns dois comentários, a gente já começa. Qual é o contrário de tímido? Qual é o contrário de tímido? O que você acha que é uma... Tem o tímido e tem o... Tem o... Aquele que não é tímido. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Só um pouquinho, a vida como ela é. E o que ele seria? Né? O que ele seria? Isso é importante. Vamos lá. Peguei aqui pra gente... E aí? Qual é o contrário de tímido? Diz aí, gente. Qual é o contrário de tímido? Eu acho que tem alguém escrevendo ali no YouTube. Tem. Cara de pau? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Eu sou cara de pau. Sou mesmo. Michele sabe disso. Popularmente falando. No sentido... Eu sou cara de pau. Sim. Michele sabe disso. A Michele fica de cara. Sim. Ousado. O Tucão Arthur. Oi, Arthur. Fala, Arthur. Ousado. 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 Então, vamos falar. Cara de pau, ousado. Então, é o contrário de tímido. Muita gente fala que é extrovertido. Mas calma, eu tenho um estudo sobre isso. Extrovertido. Então, eu não sou tímido, eu sou extrovertido. A gente vai falar sobre isso. Não sei se porque eu era extrovertido com os meus amigos. Então, você já está dando um spoiler aqui de um outro estudo que eu peguei, hein? Então, eu chegava a ser extrovertido no palco também, como um músico. Vamos lá. O atrevido. Qual é o significado de atrevido? Aquele que se atreve, ousado, audacioso. Né? Fala-se muito de atrevido como algo pejorativo, mas Sim. não é. Porque se você colocar... como a gente colocou, pesquisando o significado, né, no dicionário da palavra atrevido, é aquele que se atreve o quê? A fazer as coisas, ele é ousado, ele é audacioso, né? Então, não é pejorativo. Então, vamos tirar isso da cabeça. Como comentaram aqui, aquele que bota o pé na porta. É isso aí. Então, assim, se alguém te chamar de atrevido hoje, fala assim, pô, você não está atrevido, obrigado. É claro que, gente, tudo, como o Marcos já falou, usando com integridade, sempre, obviamente. Né, gente? Quando a gente fala aqui em ser ousado,
Eu vou dar uns exemplos aqui. Atrevido não quer dizer você enfrentar uma pessoa por nada, enfim. O atrevimento negativo, ousado, não quer dizer você se jogar de cima de um prédio, sou ousado para fazer, ousado pular de uma janela para outra. Não é esse tipo, gente. Quando a gente fala, a gente sempre também pensa no bom senso das pessoas. Claro, com né? A gente está aqui conversando com pessoas inteligentes. Então, tudo que a gente fala aqui, né, o viver personagens, tudo é com integridade. Tudo é para a nova versão. Você não pode usar o que a gente ensina para uma versão pior, né? Uma versão sem escrúpulos, ou uma versão sem caráter, enfim. É verdade. Porque a gente se entende, né? A próxima, audacioso. Realiza ações difíceis. Aquele que realiza ações difíceis. Afronta obstáculos e situações de riscos. Valente. Perfeito. Então... Perfeito. É o contrário de uma pessoa tímida. E você que é tímido, você não pensa, né? Você não imagina você numa situação dessa de coragem, valente, né? O que você falou mais? Realiza ações difíceis. Realiza ações difíceis. Qual é a atuação difícil? Qual é a atuação difícil? A atuação difícil pode ser se chegar numa pessoa para conversar que você não conhece e você precisa. Você chegar na pessoa que você é apaixonado, você está afim de uma pessoa e essa é uma ação difícil. Imagina você agora nessa situação sendo confortável ou pelo menos ser desafiador e você terminando o teu momento dizendo, pô, ainda bem que eu fui valente. Total. Né? Pô, total. Outra, vamos lá. Audaz. Que consegue realizar coisas em circunstâncias muito difíceis. Enfrenta situações complicadas. Valente, ousado, destemido. Então, o audaz também é aquele muito parecido com o audacioso. Que consegue realizar coisas em circunstâncias muito difíceis, enfrenta situações complicadas, ele é valente, ele é ousado e ele é destemido. Olha que legal. Ou seja, o contrário de uma pessoa tímida. Contrário de tímido, aquilo que você vai se tornar se você deixar de ser tímido. Outra lá, corajoso. Aquele que não tem ou não demonstra ter medo. Bravo, destemido, valente. Viu? É o corajoso. Que também não tem a ver com uma pessoa tímida. Né? Que não tem a ver com a pessoa tímida. Mais ou menos ali a atitude que eu não tive quando eu tive a reunião com aquela figura Você não foi corajoso. No meu trabalho. Eu não fui corajoso. Na verdade, eu queria ter realizado aquela, como é que se diz, aquela atitude corajosa, mas eu não consegui. Por causa da timidez. Por causa da timidez. A timidez é como a gente fala, gente, quando a timidez ela é um obstáculo na tua vida. Imagina aqui, ó, o audacioso aqui que afronta obstáculos e situações. Pensa que esse obstáculo é a timidez. Então, ele afronta isso, né? Sim. Então, outro lá. Despachado, aquele que é ágil, expedito, ativo, desembaraçado. A gente ouve muito, né? Pô, aquela pessoa é despachada, né? Que entra com os 2 pés na porta. Que ela tem uma agilidade para responder, né? Tem o desembaraço, uma pessoa que, ainda que não saiba aquilo que você está perguntando, que a gente não detém toda a sabedoria, a gente não sabe de tudo o tempo todo, mas é uma pessoa que consegue se colocar, né? Isso eu não sei, vou pesquisar para poder te responder. Exatamente. Mas não é uma pessoa que se acanha diante das situações, né? Porque, só dando uma pausa aí, por que eu falo que o teatro empodera? E por que eu falo que não é uma fórmula mágica? Você é tímido, né? Você precisa do teatro, você descobre que o teatro pode ser essa ferramenta que vai transformar a tua vida. Sim. E ela se torna essa ferramenta. Você começa a fazer as aulas de teatro, você começa a praticar os exercícios de teatro, e eu já falei sobre isso, é como se você girasse uma chave. De repente, você vai estar numa situação da tua vida onde você vai estar confrontando alguma dessas situações que você geralmente, sempre era tímido, que você não conseguia reagir, mas você sabia, porque a gente sempre diz que dentro de você já existe essa pessoa
que é comunicativa, atraente, Sim. que você quer, né? Você tem ânsia. Quantas vezes você sai de uma situação, eu não falei o que eu queria, eu não fui verdadeiro, eu devia ter sido mais espontâneo. Você vai se confrontar com essa situação e você, cara, vai acontecer assim, você vai ter uma reação que você vai, caramba, Exatamente. Eu estou reagindo ao que está acontecendo, à comunicação, eu estou empoderado, né? Eu consigo conversar, eu estou dominando essa conversa, as pessoas estão prestando atenção em mim. E é isso, por isso que eu falo que o teatro, ele te empodera dessa maneira. E é muito, cara, é uma situação que, quem já passou por isso, e eu passei por isso, cara, é uma situação muito louca, assim. É como se abrisse uma cortina na tua frente e você, caramba, eu tô diferente, e eu tô diferente por tantas práticas que você teve numa aula de teatro que vão realizando transformações no teu interior, que o teu exterior começa a perceber. Exatamente. Então vamos lá, no outro lado. Destemido. Que não teme, corajoso, intrépido, valente. E aí, Marco, o destemido é uma pessoa que não tem medo, né? A pessoa que não tem medo medo de errar, medo do que as pessoas vão pensar, não tem medo. Destemido. Não tem medo, destemido. Não tem medo dos julgamentos, não tem medo das situações, né? Uhum. Outra lá, destímido. Destímido, essa palavra aí é ótima, destímido. Sabe qual é o significado? Aquele que não é tímido, sem timidez. Sem timidez. Viu? Então, e aí, você vai deixar de ser tímido, você vai ser um destímido. Destímido literalmente, né? Ou ex-tímido. Destímido de ex-tímido. Viu? Você lê de novo, destímido? Destímido, aquele que não é tímido, sem timidez. Então, no caso, eu não sou destímido, eu sou um ex-tímido. Destímido é você. Aquele que não é tímido, ele não é, então ele não conhece a timidez. Não, você hoje é um destímido. Não, hoje eu sou. Então. Mas aqui eu acho que o destímido é aquele que não é tímido, sem timidez. Você hoje... Você é um ex-tímido... Pensando num novo marco, sim. Você é um ex-tímido destímido, viu? Então, vamos lá, o próximo. Impávido, que não tem ou não demonstra medo, que não se deixa abalar pelo temor, corajoso, destemido, intrépido. Então, Marco, aquela pessoa impávida é aquela pessoa que não demonstra medo, ela não se deixa abalar pelo temor. Uma frase aí que a gente vê muito na internet, rodando nas redes sociais, que é: tá com medo? Vai com medo mesmo. Seria um impávido, né? Uma pessoa impávida, ainda que ela tenha medo, ela vai com medo. Tá pensando aqui sobre o que me chama atenção nas pessoas, tá? Às vezes não é o que ela sabe, às vezes muita beleza, né? Não é o que ela... Mas o que me chama atenção numa pessoa é a atitude. A gente está falando muito aqui de atitude, né? Sim. A atitude de uma pessoa, ela é... Eu estou falando aqui, atitude não é certo ou errado, tá? Atitude. Mesmo que eu coloque agora eu vou falar até uma coisa muito, muito louca. A gente está falando sobre integridade, né? Mesmo pessoas que às vezes não são tão íntegras, elas têm uma atitude. E a atitude é algo importante, né? Que eu não me identifique não quer dizer que esteja certo ou errado. Enfim, mas a atitude que você tem que ter para você deixar de ser tímido, por isso que é legal você anotar, depois de rever a aula, são essas atitudes aqui, que a Michelle falou como o significado de cada uma delas. E você pode... como eu vou tentar ter um pouquinho de cada um, desses aqui? Cara, a gente, nas outras lives, a gente já deu várias dicas, vários exercícios. Eu sou um pouquinho de cada um desses aí. Inclusive afirmações, né, positivas de você escrever aquela pessoa que você quer se tornar. Então, já é um caminho, ó. Você pode pegar essa cola aqui e falar: eu quero ter um pouquinho de cada um que ela falou. Eu quero ser um pouco atrevido, um pouco audacioso, um pouco audaz, um pouco corajoso, um pouco despachado, um pouco destemido,
completamente destímido, um pouco impávido e um pouco intrépido. Tenta ter um pouquinho de cada um desses, Sim. porque já vai melhorar muito, né? Quando você cria a consciência daquilo que você precisa transformar na tua vida, o processo de transformação ele se torna menos, não vou dizer doloroso, mas ele se torna um pouco mais simples. E também não vou falar fácil, porque a gente mudar, né, um processo de transformação, ele não é nem fácil e muitas vezes é doloroso, mas ele pode se tornar mais simples. É um processo. Porque quando a gente já cria a consciência de algo que a gente precisa transformar, a gente consegue ter mais simplicidade para poder ir preparando o terreno para a transformação, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa tímida, ela é uma pessoa que complica as coisas. Sim. Ele é complicado, assim, tudo é complicado. A comunicação é complicada. Aquele ditado, ver chifre em cabeça de burro, sabe? Conquistar uma pessoa, conquistar pessoas é complicado. E não é. Não é. A partir do momento que você deixa de ser tímido, que você perde o medo de errar, perde a insegurança, fica um pouco mais leve nessa questão, né? Você vê que não é tão complicado, é simples. É verdade. É fácil? Não. Aliás, a maioria das coisas que são simples não são fáceis de se alcançar. Mas é simples. Outra coisa que não tem a ver, né? O simples com fácil, mas não vamos entrar nisso aqui. Sim. Né? Então, peguei, Marco, eu trouxe um outro estudo aqui, tá? Que de acordo com a Laine Henderson, que ela é diretora do... Você acredita que existe um Instituto da Timidez? É o Shyness Institute. Não, eu acredito que existe um treinamento muito top para você perder a timidez, que é o nosso. Isso aí. Inclusive, se você quiser fazer parte, tem um link na bio do Instagram, né, que você pode se inscrever e estar com a gente hoje, amanhã, nesse treinamento, que é um treinamento que está transformando a vida de muitas pessoas e está muito top, assim, muito... Cara, assim, se você quer deixar de ser tímido, é o treinamento que você precisa ter na tua vida. É verdade. Então, de acordo com a Laine Henderson, que ela é diretora do Shyness Institute, que é um instituto da timidez, ele é de Berkeley, na Califórnia. Bacana. Ela diz o seguinte, que é irritante o tímido ser chamado de introvertido. Sabia disso, Marco? Por quê? Ela diz... porque assim, a gente sabe que o introvertido é uma coisa... Extrovertido é outra. Tímido é uma coisa e o destímido é outra. Vamos lá. Os dois termos, eles são usados como sinônimos, né? Diz ela. Mas as pessoas tímidas nem sempre são introvertidas. Parece incongruente o que está falando, né? Mas não é. A Laine Henderson, ela observa que existem extrovertidos tímidos, sim. Pessoas que são extremamente extrovertidas com quem conhecem apenas. E isso não te faz um destímido. E eu vou explicar entendeu? Por quê. Você ainda é tímido. O que ela fala? Que ser extrovertido com as pessoas que você conhece, como o Marco, que era extrovertido com os amigos, isso não fazia dele um destímido. Muito pelo contrário, ainda assim ele era um tímido situacional, um cara que sofria com a timidez, um cara que queria se colocar no mundo, mostrar a pessoa que você é, a persona que você é para o mundo, mas que tinha um muro, aquilo que eu gosto de falar, né? Vamos imaginar a timidez como um muro, que você chegava e se deparava com esse muro na tua frente. Você falava, cara, não vou conseguir escalar isso aqui. Né? O extrovertido, muitas vezes, é um cara, assim, uma pessoa que, na roda que ele conhece, ali dos amigos, por exemplo, ele é um cara sensacional, um cara engraçado, carismático, né? Uhum. Mas ele não consegue ser assim com quem ele não conhece, e isso, consequentemente, atrapalha a vida dele, porque
é muito cômodo você ser extrovertido com quem você conhece, é verdade, né? Agora, verdade. e as situações que você tem que mostrar a tua cara, conquistar alguma coisa, até porque quando você quer conquistar uma pessoa, você não conhece essa pessoa. Então, essa sensação de que essa sementinha do que você é no extrovertido poderia alcançar mais pessoas e tornar você uma pessoa interessante, né, atraente, isso aí que você tem que colocar na tua cabeça. Poxa, como eu queria essa pessoa extrovertida no meio das pessoas que eu conheço, como eu queria que esse cara despertasse para mais pessoas, né? Sim. Aí é que você conquista as pessoas, que você conquista o que você quer. Exatamente. E eu vou dar um exemplo assim... Só um exemplo, porque se me perco assim. Hoje eu consigo ser, na frente dos meus amigos, o que eu sou na frente da câmera, o que eu sou dando uma aula, o que eu sou no palco, exatamente, qualquer coisa. Eu consigo. Então, assim, eu trabalho esses personagens todos, eu já falei sobre isso, eu sou um personagem quando dou aula, eu sou um personagem na minha família, eu sou um personagem quando eu preciso conversar com uma pessoa que eu não conheço, mas esses personagens todos é a minha melhor versão. Exatamente. É um marco no estado puro. Puro, exatamente. E aí, eu vou dar alguns exemplos. Esse professor que deu esse feedback para a gente essa semana, ele é o quê? Ele é um tímido extrovertido com seus amigos. Sim. Né? Ontem, eu conversando com uma aluna, a gente chegou à conclusão que ela é uma pessoa destímida, né? Uma pessoa que não é tímida, porém introvertida. Ela é introvertida. E quem seria uma pessoa destímida e extrovertida? Quem seria? Tímida e extrovertida? Quem seria? Eu. Não, você é destímida, né? Então, entendi, destímida, uma pessoa que não é tímida e extrovertida. Eu dei o exemplo do professor, que é um tímido extrovertido, com quem ele conhece. Dei o exemplo da aluna que não é tímida, é uma destímida, porém introvertida, né? Uhum. Ela não se expõe, mas ela não tem nenhum traço de timidez dentro dela. Não. Ela não tem, ela é uma pessoa na dela, mas assim, na dela... Introvertida. Não é aquela coisa assim, ó, introvertido, né? Você não precisa ser extrovertido o tempo todo se você se não é necessário. Por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, pensando nessa aluna. Ela está sentada na escola conversando comigo com a Michelle extrovertida. Chega um aluno novo. Ela não precisa, ela pode ficar na dela, porque agora o assunto é outro. Ela não precisa se expor naquele momento. Agora, Mas isso não faz dela tímida, porque não se faz essa dela pessoa tímida. nova chegar e falar com ela vai conversar. Exatamente. Agora, entendeu? Se a gente está numa conversa, eu, ela e a Michelle, num assunto de teatro, e chega uma pessoa nova, que é um ator mais antigo da escola, um cara que já está mais por dentro das técnicas, um cara mais descolado, já se tornou um cara mais, né, despojadão, e aí ela quer conversar, mas, chegou um cara que primeiro que ele já veio com uma atitude, né, que assusta, porque tem essa coisa, né, as pessoas muito, assusta. Ela quer conversar, quer participar do assunto, tem perguntas para fazer, mas aí a timidez atrapalhou. Aí aquele introvertido, aí aquele tímido. É tímido, ela não é introvertida, ela é tímida. Mas aí você já falou de outra pessoa. Não é o caso dela. Então, aí você deu outro exemplo. Por isso que introvertido nem sempre é tímido. Aí você deu outro exemplo. Então, a gente falou do professor que é um tímido extrovertido. Recapitulando. A gente falou da aluna, né, do professor Exatamente. Que é nosso aluno, né? A gente falou da nossa aluna, que ela é uma pessoa não tímida, é uma destímida, né? Introvertida. E tem a destímida, a não tímida e extrovertida, que sou eu. Que é a Michelle Benassi. Que eu sou. Michelle, como é? Dá um exemplo, como você é. Cara, eu sou uma pessoa que nunca fui tímida, nunca fui envergonhada, nunca fui acanhada e não sou introvertida, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu me comunico e falo com qualquer pessoa, até com quem eu não conheço. Claro que sem ofender, sem... que a gente fala, né? Tudo com integridade. Tudo sem invadir o espaço da outra pessoa. Mas eu falo com qualquer pessoa. A pessoa me perguntou alguma coisa,
eu posso nunca ter visto essa pessoa e nunca mais tornar a vê-la. Mas eu ainda assim vou falar, vou responder, vou. Hoje e se eu sou quiser assim. bater um papo, eu vou bater também, entendeu? Hoje eu sou assim. Né? Caramba. Então, mas são os exemplos, né, de pessoas que, cara, que uma pessoa que nunca foi tímida como eu. Hoje você é assim, um ex-tímido curado. E eu nunca fui uma pessoa tímida e sempre fui extrovertida. Que legal. Então, e você? Você quer se tornar uma pessoa, repete todas as características de um não tímido? Você quer se tornar uma pessoa atrevida, audaciosa, audaz, corajosa, despachada, destemida, destímida, impávida, intrépida? Ó, são características de pessoas que não são tímidas. Isso aí o contrário de tímido. Isso tudo vai ajudar você a conquistar pessoas, né, a ter um melhor relacionamento no trabalho, a fazer stories melhores, enfim. Ser você, né? Ser você nas redes sociais, que é tão importante hoje em dia, né? Que vende a gente, vende o nosso trabalho, vende quem você é. E hoje as relações estão muito na internet, muito mais pela pandemia também. Sim. Então, você quer se tornar essa pessoa, vem fazer o nosso treinamento. Aqui no link na bio, tem ali o link, você se inscreve e faz as aulas de teatro para perder a timidez, que é chamado treinamento O Fim da Timidez. Exatamente. Já tem muitos depoimentos, fiz uma live na quinta-feira com alunos que fazem o treinamento e uns até se apaixonaram tanto pelo treinamento que querem ser ator, querem ser atriz, para você ver o nível que chega de satisfação pessoal. Exatamente. Então, gente, não para de perder tempo. Para de perder tempo. A vida voa. Daqui a pouco, a gente está daqui a 1 ano, 2 anos, e você assistindo de novo e falando, porra, não tomei essa decisão lá atrás. Então, a hora é agora. Invista em você. Invista na tua evolução. Invista no teu sonho. No teu sonho. Exatamente.